Vamos começar a entender essa máquina aqui pela parte de trás. Aqui tem um suporte para colocação de linhas. Quando você for usar linhas, esses cones aqui de linhas, você consegue colocar e elas ficam ok. Mas quando você tiver que usar aqui fios e conseguir com um cone menor, também vai ficar ok. Mas se não tiver e você for usar um fio maior, com esse cone maior, ele vai ficar caindo aqui, não vai suportar. Então, você vai ter que apoiar ou na mesa ou no chão e pegar o fio e introduzir aqui nesse ganchinho, que é um guia, para direcionar para a máquina. Então, quando for usar o cone pequeno, coloca aqui. Quando for o cone grande, coloca apoiado na mesa ou no chão. Sempre que eu regulo a minha máquina, eu coloco uma linha de cada cor. Eu coloquei aqui as linhas correspondentes às cores dos tensores que eu tenho aqui na máquina. Agora eu vou passar as linhas. Agora, para a colocação da linha, eu vou pegar cada uma, passar nesses ganchinhos e depois nesses outros ganchinhos aqui atrás. É só passar assim, ó, nesse guia, vir com ela aqui, segurando dessa forma, passando por dentro, ela vai ficar solta e vai em direção ao tensor. Eu vou fazer isso com todas as cores. Agora que eu tenho as linhas aqui, eu tenho que tomar cuidado para passar exatamente aqui no tensor. Pode ser que eu passe e ela passe fora do tensor. Isso vai fazer com que na hora de regular a linha, ela não aperte e nem solte, porque ela vai estar fora do tensor. Normalmente eu seguro ela assim, ó, e sinto que ela passou. Então, eu puxo e faço isso com todas as outras. Uma dica muito importante, às vezes a gente está regulando a tensão da linha e não consegue chegar ali no ajuste que a gente precisa. Porque às vezes aqui dentro desse tensor tá com algum farelinho de linha ou pelinho. Então, é importante que a gente observe, não conseguiu chegar na regulagem certa, vem aqui e procura passar ou uma tesourinha aqui no meio desse tensor, ou um papel, para poder ver se não tem nenhum resíduozinho de linha ou de pelo. Agora, vamos passar cada linha. Essas duas linhas eu vou levar em direção às agulhas, são duas agulhas. E essas duas aqui eu vou levar em direção à parte interna da máquina. Vamos começar aqui na azul. A azul, eu vou descer, passar nesse ganchinho, nesse pontinho em azul. Vou passar nesse outro ganchinho aqui, porque eu vou levar essa linha azul em direção a essa agulha da lateral. Agora é só cortar e introduzir aqui na agulha. Essa verde eu vou descer, passar nesse outro gancho. Ao invés de levar ela para cima, aqui onde tá o pontinho verde, que ela vai ficar prendendo essa linha, tá vendo ali, ó? Ela vai ficar prendendo. Então, a gente traz ela exatamente onde passou azul. E depois passa nesse outro ganchinho aqui, porque ela vai ser introduzida nessa outra agulha aqui na pontinha. Eu também posso, ao invés de passar as duas linhas aqui, eu posso vir com azul e passar azul na parte de cima e depois vir com a verde e passar a verde na parte de baixo. Depois que eu fizer essa passagem, antes de introduzir na agulha, eu já posso dar uma puxadinha aqui e eu vou sentir qual linha que tá presa no meu tensor, ó. Essa azul tá bem presa. Então, eu vou rodando aqui, vou verificando se consigo ou não soltar, ó. Ela já soltou um pouquinho mais. Essa aqui tá um pouco presa também. Soltei lá e soltei cá. Repara que soltou a linha, volta com ela pro gancho e deixa ela aqui no lugar, ó. Tá tudo colocadinha e consigo aqui verificar que elas estão soltinhas. Agora, eu vou introduzir na agulha. Para passar a linha, é só pegar uma pinça, segurar bem na pontinha e aí você consegue colocar e pegá-la logo aqui atrás, ó. Passou uma, agora é só passar a outra da mesma forma. Coloca, pega com a pinça e pronto, as linhas já estão colocadas.
Nessa parte aqui, para abrir, eu tenho que escorregar para a lateral e vou abrir essa tampa. E aí, as duas linhas que eu deixei aqui, faltando, eu vou ter certeza que estão passadas no tensor e passada nesse ganchinho. Passei no tensor e passo nesse ganchinho. Eu tenho a vermelha e a amarela. Aqui eu já tenho um mapinha de como eu vou guiar a linha aqui dentro. E aqui eu tenho os pontinhos vermelhinhos e amarelinhos para guiar essas duas linhas em direção à agulha. Aqui a primeira linha que eu vou passar vai ser a vermelha. Então, pego a vermelha, venho nesse ganchinho, venho nesse outro aqui, ó, segurando sempre assim, ele encaixa. Depois eu venho aqui para cima, giro o volante para mexer aqui dentro, ó, todo o mecanismo. E agora o próximo passo é cortar a pontinha dessa linha e introduzir ela nesse biquinho aqui, ó. Venho aqui e introduzo assim. Essa linha já está passada. Eu costumo passar a minha nessa argolinha aqui também, mas ela pode ficar dessa forma aqui que ela já vai costurar, tá? Quando eu passo a minha nessa argolinha, eu passo ela de trás para frente e depois aqui na frente. Eu vou fazer da forma que eu faço. Pego a linha, dobro, coloco ela aqui na frente, depois eu corto a pontinha e coloco aqui, assim. E pronto. Agora eu vou conduzir a linha amarela, também passando em todos os ganchinhos até chegar na pontinha do looper. É só fazer da mesma forma que eu fiz lá na outra linha vermelha. Passo em cada ganchinho com pontinho. Tem um outro ganchinho bem aqui embaixo. Pronto. Agora, o segredo dessa linha tá nesse looper. Nesse looper tem uma fendinha aqui dentro, que a gente não consegue visualizar. Então, a gente pega a linha, coloca aqui atrás do looper, usa a pinça como guia, ó, para empurrar a linha, e a gente sente que a linha já passou naquela fendinha. Aí, é só cortar a linha, e agora a gente introduz nesse buraquinho aqui do looper. Pega ela aqui e pronto, a linha já tá toda passada. Agora é só fechar a máquina e ela já tá pronta para usar. Como funciona o ponto dessa máquina? Com 4 linhas, eu tenho essa vermelha que cobre a parte de cima, a amarela que cobre toda a parte de trás, tenho a azul que vai funcionar aqui, ó, prendendo a overlock, e tenho a verde que será o reforço aqui, costurando no meio. Quando elas estiverem bem juntinhas assim, ó, aqui em cima, tá vendo o encontro da amarela com a vermelha? É porque o ponto está bem regulado, sem nenhuma linha frouxa. Dessa forma aqui, o ponto está excelente. Agora, eu vou desregular para mostrar qual a forma que vocês vão fazer para chegar nesse ponto aqui. Para regular a máquina, eu preciso entender que os tensores funcionam da seguinte forma. Quando eu quero apertar a linha, eu giro para cima. Quando eu quero soltar, eu giro para baixo. Funciona aqui nessa máquina dessa forma, em qualquer um deles. Olha como tá esse ponto aqui, ó. Totalmente desregulado. Então, o que que eu tenho que observar aqui? Vamos uma de cada vez. Eu tô vendo que a vermelha tá indo lá pro outro lado, ó. Então, eu sei que a vermelha tá muito frouxa. Eu preciso apertar um pouco a vermelha. E a azul também, eu consigo observar aqui que a azul tá bem frouxa também. Então, eu vou apertar um pouco a azul e um pouco a vermelha. Ó, a amarela, eu não consigo nem visualizar a amarela. Então, é sinal que ela tá muito apertada. Então, eu vou apertar um pouco a vermelha, apertar a azul e abrir um tiquinho a amarela. Eu vou apertar a vermelha, apertar a azul e vou abrir um tico amarela. Depois desse ajuste, vamos observar o ponto. A vermelha,
Ainda tá um pouquinho frouxa, mas é uma coisinha de nada, ó. A amarela já aparece. E a azul parece que já ficou boa, mas a verde vem mostrando aqui, ó, que tá larga. Então, não vou mexer mais na azul. Vou apertar um tiquinho a verde e um tiquinho a vermelha, abrindo um pouquinho mais a amarela. Uma coisa de nada, ó. A vermelha tá quase boa. Então, vamos uma de cada vez. A vermelha, eu vou apertar um tiquinho, ó. Pouca coisa, viu? A amarela, eu vou abrir pouquinha coisa também. E a verde, que tá mais larga, eu vou apertar um pouquinho mais, porque ela tá bem frouxinha aqui. Agora, vamos testar. Agora, vamos analisar aqui. Olha, a vermelha pode dar um toquezinho, mas uma coisinha, ó, bem suave. A amarela eu posso abrir mais. E aqui tá me mostrando ou é verde ou é azul, ó. Um toquezinho assim de aperto. Então, azul e é verde muito sutil, assim. Pronto, vamos testar. Para o meu ponto ficar bom, eu ainda dei um pouquinho de aperto no azul, no verde e no vermelho. E abri um tiquinho amarelo. Então, aqui, ó, o ponto já tá excelente. Agora, eu vou explicar como funciona o comprimento do ponto. Aqui na lateral da máquina, eu tenho esse botão onde eu posso regular o comprimento ali do ponto. Qual a distância que eu quero do overlock. E tenho essa parte aqui, ó, que é chamado de diferencial. Ele faz o tecido franzir. Dependendo do tecido que eu for usar, eu uso ele como franzido ou uso ele para deixar o tecido normal. O que é isso? Se eu estiver usando um tecido de malha, eu uso ele um pouco mais para baixo para ele não deixar aquelas ondas na malha. Se eu estiver usando um tecido que eu queira franzir, eu também uso ele para baixo. Mas se eu estiver usando um tecido de algodão comum, eu uso ele aqui em cima. Tá? Então, ele serve ou para franzir ou para manter um tecido de malha, ao invés de estar com aquelas ondas, ele vai segurar o tecido ali, ele vai ficar retinho. Então, esse aqui é o que controla. Se você estiver trabalhando com ele aqui embaixo, com tecido fino, ele vai franzir o tecido. Então, normalmente eu uso ou ele aqui, num tecido comum, ou eu desço um pouquinho. Eu só desço mais quando eu tô com tecido muito elástico. Eu tô aqui com uma malha e ela tá cheia de ondas aqui. Porque esse lado eu costurei com essa parte bem aqui em cima. E esse outro lado aqui que tá mais retinha, eu desci um pouquinho e testei. Eu vim aqui assim, ó, e testei. Ela costurou, ó, foi segurando e ficou mais retinha. Então, a gente sempre tem que testar, porque essa malha aqui, ela é grossinha. Eu testei, ó, não puxei na hora de costurar, costurei normal, mas ela fica cheia de ondas. Aí, regulei ali o diferencial e aqui ela fica retinha. Eu tenho aqui no meu tecido uma bitola mais estreitinha e uma bitola mais larguinha, ó. Dá pra ver a diferença. Onde eu regulo se eu quero estreita ou se eu quero larga. Nesse botãozinho aqui, ó. Se eu tenho ele todo pra frente, ela fica estreita. Se eu empurro ele todo pra trás, ela fica larga. Eu posso trabalhar nessa máquina com uma agulha só. Se eu tirar a agulha de dentro, a minha bitola fica mais larguinha. Se eu tiro a agulha de fora, a minha bitola fica ainda mais estreita. E se eu quiser só tirar a linha da agulha de dentro e trabalhar com ela costurando, eu trabalho normalmente, ela só não vai fazer essa costura de reforço. Eu não indico trabalhar com as duas agulhas, tirando a linha da agulha de fora. O ponto, ele vai ser construído, mas vai ficar frouxo, porque não vai ter a linha aqui para prender a borda. Então, se não for usar essa agulha de fora, retira ela. A de dentro ainda dá para usar sem a linha, mas a de fora não.